Olá, querido estudante. Eu sou a professora Adelina Azevedo, professora de Química, e a proposta da nossa aula hoje é falar sobre a síntese dos produtos orgânicos. Então, vamos lá. Essa aula é uma aula voltada para o terceiro ano do ensino médio. E na aula de hoje, nós vamos analisar e representar as reações de oxidação e redução dos álcoois e dos fenóis, compreender e representar algumas das reações químicas envolvendo aldeídos, vamos equacionar algumas reações químicas com cetonas e vamos equacionar as reações de esterificação e saponificação. Bem, aqui eu tenho um resumo, um quadro síntese das principais reações orgânicas. Essa aula é a segunda aula de uma sequência de 2 aulas. Na aula anterior, a gente falou sobre as reações de substituição e sobre as reações de adição. Lembrando que substituição é quando um átomo de hidrogênio dos alcanos são substituídos por halogênio, por um grupo nitro ou por um grupo sulfônico. Já a adição são reações características dos alcinos e alcadienos, e são desses 3 tipos. A hidrogenação catalítica, quando quebra a dupla ligação, a ligação π, e tem a entrada de átomos de hidrogênio na molécula. Halogenação, quando quebra a ligação π e entra 2 átomos de halogênio formando um dialeto vicinal. Hidrohalogenação, que é quando entra um átomo de hidrogênio e um átomo de haleto orgânico, vai formar uma substância do grupo funcional haleto orgânico. E a hidratação, que é a entrada de água. Se entrou OH, vai formar, então, substância do grupo funcional álcool. Na aula de hoje, nós vamos falar da oxidação. Lembrando que para cada oxidação existe o processo inverso, que é a redução. Então, nós vamos falar da oxidação dos álcoois, da oxidação dos alcenos, que são de 3 tipos, branda, enérgica e ozonólise. A reação de esterificação, que é a formação de éster, formação de sabão. E, por fim, a reação de eliminação. Então, vamos para cada um desses tipos de reações. Aqui a gente tem uma reação de oxidação dos álcoois. Essa reação é uma reação de transformação, é a famosa transformação do álcool etílico no vinagre. Ácido etanóico o vinagre é uma solução de ácido etanóico. E aqui a gente tem o álcool etílico, que é o etanol. Na verdade, o álcool, quando exposto, a substância álcool, do grupo funcional álcool, quando exposto na presença de oxigênio, na presença de enzima, que a enzima está sendo usada como catalisador, forma inicialmente uma substância do grupo funcional etanal, que é um aldeído. Se continuar exposto à oxidação, ela vai resultar em um ácido carboxílico. Um exemplo clássico disso é as garrafas de vinho. As garrafas de vinho são guardadas geralmente inclinada, porque ela tem a rolha que encharca. Encharcando, ela impede a entrada de oxigênio na garrafa e impede a oxidação do álcool do vinho, para evitar que o vinho se transforme em vinagre. Esse é um exemplo básico do cotidiano de oxidação dos álcoois. Agora, quando ocorre a oxidação de álcool primário, aí eu tenho o grupo OH ligado a um carbono primário, o produto formado vai ser ácido carboxílico, com aldeído no meio, como eu mostrei anteriormente. Agora, se a oxidação ocorrer com álcool secundário, que é quando o OH está ligado a um carbono secundário, aí o produto formado vai ser cetona. Nesse caso, e já o
Os álcoois terciários não oxidam, não ocorre oxidação de álcool terciário. Outro exemplo de reação que ocorre com os álcoois é a desidratação, que está entre o grupo de reações que a gente chama de eliminação. Essa classificação é só para facilitar a compreensão. Porque, na verdade, o que ocorre é o seguinte, é uma desidratação intermolecular para formar uma substância do grupo funcional éter. Então, os éteres são obtidos via desidratação intermolecular de álcoois. E tem a desidratação intramolecular, intra que é dentro da própria molécula. A desidratação intramolecular vai tirar o grupo OH, vai eliminar uma molécula de água e vai formar uma substância do grupo funcional alceno. É como são obtidos os alcenos. Aí, eu quero que você preste atenção na diferença desses dois grupos de desidratação. O que muda da desidratação intermolecular para a hidratação intramolecular é só a temperatura. Nos dois casos, o meio é ácido, tem a presença de ácido sulfúrico. Agora, enquanto a intramolecular ocorre a uma temperatura de 170, a inter ocorre a uma temperatura de 140 graus. Ainda dentro das reações de desidratação, de eliminação. Aqui, ó, a gente tem duas possibilidades da saída de hidrogênio para formar a molécula de água. Eu tenho a possibilidade desse hidrogênio aqui, que está ligado a um carbono terciário, e tem a possibilidade de saída desse hidrogênio aqui, que está ligado a um carbono secundário. Perceba que esse carbono aqui, ó, ele é mais hidrogenado, tem 2 hidrogênios ligados nele. Esse é menos hidrogenado, tem só um hidrogênio ligado nele. Então, teria duas possibilidades de produto. Quando o hidrogênio sai do carbono mais hidrogenado e quando sai do carbono mais hidrogenado e quando o hidrogênio sai do carbono menos hidrogenado. Bom, professora, qual desses produtos que vai formar em condição significativa? Qual desses produtos vai ser predominante? Nessa hora você vai lembrar da regra anti-Markov-Nikov. Que regra é essa? O hidrogênio vai ser o hidrogênio da água, que o OH está aqui. Sai o OH e um dos hidrogênios. Qual deles? O hidrogênio que vai formar água, ele vai ser proveniente do carbono terciário, ou seja, do carbono menos oxigenado. Então, a molécula de água que foi extraída dessa molécula de álcool, o hidrogênio, o grupo OH está aqui. Agora, o hidrogênio vai ser aquele que sai do carbono menos hidrogenado. Então, o produto predominante vai ser esse produto aqui, que é o 2-metil-pente-2-eno. Aí vamos só numa atividade aqui para a gente dar uma olhada. A transformação do propan-1-ol, tá aqui a fórmula química da substância. Propan-1-ol, 3 carbonos, no carbono 1 tem o grupo OH, em propileno ou propeno, o que caracteriza o propeno é a dupla ligação, constitui da reação de, olha aqui, não houve a perda do grupo OH mais um átomo de hidrogênio? Então, saiu um dos hidrogênios daqui, ó, ficou só um. E saiu o grupo OH daqui, ó. Quando saiu o grupo OH para formar o quê? O CH2, formar a dupla. Essa reação aqui, ó, é uma reação de desidratação. Essa é a resposta dessa questão. Que está pronto aqui a questão de novo, ó. Já está feita. Saiu esses dois grupos, aqui eu tenho propeno-1-ol, saiu esses dois grupos aqui para formar a molécula de água, formou a dupla ligação. É um processo inverso. Agora, o outro tipo de reação que nós vamos falar dele é a obtenção de fenol. Aí nós vamos ter que falar das reações químicas que ocorrem para a formação da síntese
dos fenóis, a obtenção e aplicação dos fenóis. Lembrando que fenol é quando você tem o anel benzênico ligado ao grupo hidroxila. Então, tudo isso aqui são exemplos de substâncias do grupo funcional fenol. E aqui é muito interessante a gente lembrar da aplicação do fenol, porque até 1860 não existia os antibióticos. Então, quando a substância para combater os micro-organismos não existia. Então, as cirurgias que eram feitas, a maioria das pessoas morriam. Elas morriam por infecção. Mas na época não se conhecia direito a questão dos micro-organismos, que a gente atribui, inclusive, às teorias de Pasteur para identificar a existência dos micro-organismos. Então, esse Lister, ele fez uma leitura de um artigo de Pasteur sobre o uso de fenóis para eliminar micro-organismos e resolveu experimentar. Daí nasceu os antibióticos e as substâncias que combatem micro-organismos, que são usados para asepsia nas cirurgias hoje. Embora ainda haja muita morte por infecção hospitalar, por presença de micro-organismo, mas as cirurgias, a pessoa morrer numa cirurgia por causa de presença de micro-organismo já é muito mais difícil. Então, as reações dos fenóis. Então, aqui a gente tem uma substância do grupo funcional fenol, que é a hidroquinona. Essa substância, ela ocorre uma oxidação. Perceba que aumenta a carga do carbono de +1 para +2 e vai formar a substância 1,4 benzoquinona, que é uma substância do grupo funcional cetona. Lembrando que toda vez que o nome do composto termina em ona, identifica, diz-se que aquela substância faz parte do grupo funcional cetona. E a outra característica em termos de estrutura é quando a gente tem um carbono secundário fazendo uma dupla ligação. Então, a gente obtém cetona a partir dos fenóis, que é uma forma de síntese desses materiais. Agora, os fenóis também, e de onde vêm os fenóis? Existem os fenóis que são extraídos da natureza, que tem origem natural, tanto do alcatrão quanto das especiarias. O eugenol, que é uma substância com essa fórmula química aqui, por que caracteriza fenol? Anel benzênico ligado ao grupo OH. Ele é extraído de quê? Do cravo da Índia. A outra substância, o isoeugenol, que também aqui, ó, tem a presença do fenol no grupo, é extraído o quê? Da noz moscada. E o outro exemplo de fenol é a baunilha, que é extraído da vanilina. Então, essas são obtenções natural da substância do grupo funcional fenol. Agora, o grupo funcional cetona. Aí a principal componente do grupo funcional cetona, muito comum, é a acetona, que é o nome comum da propanona, muito utilizado, agora nem tanto mais, como solvente de esmalte, muito utilizado em salão de beleza. Agora, a produção mundial de propanona, de cetona e da ciclohexanona é superior a 10 milhões e 3 milhões de toneladas anual. Então, por que eu estou trazendo esses números? É só para mostrar a questão da importância da indústria petroquímica, das indústrias químicas na nossa vida, e a importância da síntese orgânica, ou seja, das reações orgânicas, do conhecimento das substâncias orgânicas para o nosso cotidiano e para a questão econômica do país. Então, aqui outra reação orgânica de obtenção de acetona, da substância do grupo funcional cetona. O benzeno, que é um hidrocarboneto,
reage com propeno, que é outro hidrocarboneto, para formar o quê? O benzenol, que é um fenol, e para formar a cetona, reações orgânicas também. Um outro tipo de reação orgânica muito importante é a ozonólise. Na verdade, a ozonólise é um tipo de oxidação que ocorre com os alcenos. A ozonólise, ela ocorre com a quebra da molécula. Quebra essa molécula e aqui, como eu tenho um carbono secundário, ele vai dar origem a uma substância do grupo funcional cetona. Aqui, como eu tenho um carbono primário, ele vai dar origem a uma substância do grupo funcional aldeído. Nessa reação ocorre também a formação de água oxigenada. No entanto, existe a presença do zinco no meio, porque o zinco, ele impede que a formação, essa reação aqui, ó, esse H2O2, que é a água oxigenada, ele é destruída para não reagir com o aldeído que está presente. Então, ozonólise é uma reação que ocorre que ocorre com ozônio, na presença de água e zinco metálico. Nessa reação ocorre a quebra da molécula. Se tiver carbono terciário na molécula, vai formar cetona. Se tiver carbono primário, vai formar aldeído. Aí, tem até uma atividade aqui para vocês fazerem depois. Agora, o outro tipo de reação aqui é a reação da oxidação dos alcenos. A oxidação dos alcenos, aí a gente tem a oxidação branda e a oxidação enérgica. Qual que é a diferença da oxidação branda para a oxidação enérgica? A oxidação branda é uma reação com um agente oxidante que causa a adição, a ligação dupla com a entrada de um hidroxila. Então, quebra a dupla, entra a hidroxila e vai formar o quê? Um diálcool vicinal. Então, oxidação branda forma diálcool vicinal porque quebra uma ligação da dupla do alceno e entra os grupos OH. Um dos materiais utilizados é o permanganato de potássio, diluído e frio. Há outro tipo de reação de oxidação é o que nós chamamos de oxidação enérgica. A oxidação enérgica é quando o alceno reage com um agente oxidante. Esse agente oxidante ele é capaz de quebrar a dupla ligação e formar um aldeído que continua sendo oxidado até formar um ácido carboxílico. Então, mais uma vez, oxidação enérgica de alceno quebra a molécula e vai formar cetona e ácido carboxílico, quando é carbono primário. Se a oxidação ocorrer no carbono primário, você vai formar ácido carboxílico. Não confunda ozonólise com oxidação enérgica. A ozonólise tem a presença de ozônio, a entrada de oxigênio nascente que vem do ozônio na estrutura do alceno, para formar os álcools vicinais. Agora, a oxidação enérgica quebra a molécula, mas vai formar ou cetona ou então ácido carboxílico. As reações de esterificação são reações que formam o sabão. Ao contrário da esterificação, a gente tem a hidrólise. Então, sabão, reação de saponificação é uma reação comum no cotidiano e utilizada pelos nossos avós, que é quando pega um ácido graxo, que é um ácido carboxílico com uma cadeia grande, as gorduras, reagem com uma base inorgânica para produzir um sal orgânico. Na aula de hoje, nós aprendemos que as principais reações orgânicas podem ser classificadas em adição, substituição, eliminação, oxidação e esterificação. Aqui encontram-se as referências bibliográficas consultadas para a elaboração dessa aula
Espero que vocês tenham compreendido um pouco mais sobre síntese orgânica. Muito obrigada e até a próxima!